Tempestade em Guerra falará hoje sobre os Estados Unidos, sobre sua história e política, e a estrutura de suas forças armadas. Não se sabe definitivamente como ou quando os nativos americanos se estabeleceram nas Américas. A teoria predominante propõe que os povos da Eurásia seguiram a caça, através da Beríngia, uma ponte de terra que ligava a Sibéria ao atual Alasca, durante a Era Glacial, e então se espalharam para o sul, talvez há 30 mil anos. Esses primeiros habitantes, chamados de paleoíndios, logo se diversificaram em centenas de grupos culturalmente distintos. Os Estados Unidos da América era habitado por milhões de pessoas de centenas de diferentes nações indígenas, com culturas, línguas e sistemas sociais próprios. Essas civilizações eram tão diversas quanto as da Europa, África ou Ásia. Houve diversidade cultural, estimando entre 300 grupos linguísticos diferentes. A economia deles era atrelada a alguns povos, que eram nômades. Outros viviam em sociedades agrícolas avançadas com produção de milho, feijão, abóbora, tabaco e algodão. Em relação à religião e espiritualidade, cada povo tinha crenças únicas, geralmente ligadas à natureza, aos animais e ao espírito dos antepassados. Já o seu sistema político, havia algumas nações que tinham sistemas de governo altamente organizados, como a Confederação Iroquesa, que influenciou até a Constituição dos Estados Unidos. Entre esses povos, na região Nordeste, havia Nova York e Pensilvânia, com os Iroqueses. Esses indígenas criaram uma confederação democrática de tribos. No Sudeste, tinha a Geórgia e o Alabama, com os Cherokees e os Creeks, que tinham grandes aldeias, sociedades agrícolas e uso de escrita. Os Cherokees desenvolveram um silabário. No Sudoeste havia Novo México e o Arizona, com os Pueblos, Hopis, Zunis e Navarros, que possuíam arquitetura avançada, cidades de adobe, agricultura em regiões áridas. Nas planícies centrais, com os Sioux, Cheyennes e Comanches, como nômades, caçadores de búfalos e famosos cavaleiros e guerreiros. Na costa noroeste, Washington e Oregon, com Tlingit e Haida, com ricas culturas marítimas, esculturas em totens e pesca intensiva de salmão. Após a viagem de Cristóvão Colombo em 1492, várias potências europeias começaram a explorar e colonizar o continente americano. 3 nações se destacaram no território que hoje é os Estados Unidos: a Espanha, a França e a Inglaterra. A colonização espanhola foi o primeiro país a explorar o sudoeste dos Estados Unidos, estabelecendo missões e fortes na Flórida, com sua fundação com o nome de San Agustín em 1565. Ele é o assentamento mais antigo dos Estados Unidos. Também no Novo México, Arizona, Califórnia e Texas. Os espanhóis criaram missões religiosas e forçaram a conversão dos povos indígenas ao cristianismo. Muitas vezes usaram mão de obra indígena em regime de semi-escravidão, mais conhecida como encomienda. Já na colonização francesa, houve exploração nos Grandes Lagos, no Vale do Mississippi e no Canadá. Eles fundaram a colônia da Louisiana francesa, que se estendia até o norte dos Estados Unidos, nos dias atuais. Também há as relações com os indígenas que eram baseadas no comércio de peles do que em dominação. Eles também se aliaram a muitas tribos indígenas, como os Hurões e os Algonquinos. E suas principais cidades foram Detroit, Nova Orleans e St. Louis. E por último, é claro, a colonização inglesa, que foi a mais duradoura e numerosa nos territórios que formariam os Estados Unidos. Eles fundaram as 13 colônias ao longo da costa leste, como a Nova Inglaterra, no qual havia Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e New Hampshire. A Nova Inglaterra foi colonizada por puritanos em busca de liberdade religiosa, economia baseada em pesca, comércio e manufatura. As colônias do meio, com Nova York, Pensilvânia, Delaware e Nova Jersey. Dentre esse grupo havia diversidade religiosa e étnica, comércio e agricultura mista. E, é claro, as colônias do sul, com Virgínia, Carolina do Sul, Geórgia e etc., com grandes plantações de tabaco, arroz e algodão.
e com o uso intenso de mão de obra escravizada africana. A primeira colônia de sucesso foi Jamestown, na Virgínia, em 1607. Em 1620, os peregrinos fundaram Plymouth, atual Massachusetts, dando origem ao famoso mito do Dia de Ação de Graças. As colônias inglesas frequentemente invadiam terras indígenas, levando a guerras e massacres, como por exemplo as guerras Powhatan, o massacre de Mystic e a Guerra do Rei Philip. O cotidiano variava muito, de sociedades religiosas rigorosas na Nova Inglaterra a colônias de comércio e liberdade religiosa como a Pensilvânia. A economia crescia rapidamente, com agricultura, comércio marítimo e artesanato. A escravidão africana foi institucionalizada especialmente no Sul. Quanto à democracia local, as assembleias coloniais, como a da Virgínia, criaram raízes para a democracia americana. Já a cultura puritana influenciou na educação, na ética de trabalho e na moral pública. Em relação à religião e à liberdade, muitos colonos fugiram da perseguição religiosa na Europa e valorizaram a liberdade de culto. Durante os séculos 17 e 18, as colônias eram parte do Império Britânico, inseridas em um sistema de mercantilismo. Colônias forneciam matérias-primas como a madeira, tabaco e algodão, e compravam produtos manufaturados da Inglaterra. Isso, é claro, causou frustrações futuras, pois os colonos queriam mais autonomia econômica. Ao longo do século XVIII, os colonos começaram a se ressentir da dominação britânica, o que preparou o caminho para a Revolução Americana, especialmente após os eventos como a Lei do Selo e a Lei do Chá, com a ausência da representação política no parlamento britânico e a interferência nas leis coloniais. Isso, obviamente, desencadeou na Guerra da Independência entre as 13 colônias britânicas da América do Norte e o Império Britânico, no qual os colonos lutaram para se tornarem independentes da Inglaterra e formarem os Estados Unidos da América. As principais batalhas iniciais foram de Lexington e Concord, em abril de 1775, e, é claro, houve também o Segundo Congresso Continental. Nesse congresso, houve a reunião na Filadélfia, no qual foi criado o Exército Continental, e também houve a nomeação de George Washington como comandante. Em 4 de julho de 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos, no qual foi redigida por Thomas Jefferson. Jefferson declarou que todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis como vida, liberdade e busca da felicidade. Além disso, houve o rompimento oficial com a Grã-Bretanha, além, é claro, de reforçarem as suas ideias iluministas e a filosofia de Locke. Com a independência norte-americana e a criação da Constituição em 1787, George Washington tornou-se o primeiro presidente da nação. No século XIX, temos a expansão norte-americana, com a compra de Louisiana em 1803, dobrando o território dos Estados Unidos. A doutrina Monroe, em 1823, no qual os Estados Unidos se opuseram à colonização europeia nas Américas. O Destino Manifesto, que é a crença de que os Estados Unidos deveriam se expandir até o Pacífico. E, claro, as guerras indígenas e remoções forçadas, como a Trilha das Lágrimas, em 1830. Há também nesse período a Guerra Civil Americana, que se estende de 1861 a 1865, entre os estados do Norte, os abolicionistas, e do Sul, os escravistas. O que se sabe é que o Sul se separou e formou os Estados Confederados. Com a vitória da União, no caso Norte, houve o fim da escravidão com a 13ª Emenda. O presidente vigente daquele período, Abraham Lincoln, foi assassinado em 1865. De 1865 a 1914, houve a industrialização e a imigração. No caso, houve um rápido crescimento industrial, surgindo as grandes cidades e as corporações. A imigração em massa da Europa, principalmente italianos e alemães. O problema é que as condições de trabalho eram precárias e com isso houve o surgimento de sindicatos e movimentos sociais. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, ajudando na vitória da Tríplice Entente. Após a vitória, houve um período de crescimento econômico nos anos 20. Todavia, com a quebra da Bolsa de Valores, os Estados Unidos começaram a ter problemas, e foi eleito o presidente Franklin D. Roosevelt, que implementou o New Deal, ou seja, um novo acordo, no qual houve programas sociais e econômicos.
Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos entraram em 1941 após o ataque japonês a Pearl Harbor. Com a vitória dos aliados em 1945, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência mundial. Já com a Guerra Fria, que se estende no pós-guerra, houve o conflito ideológico e político com a União Soviética, o que vai de 1947 a 1991, com a corrida armamentista e as consequências desse conflito no Pacífico, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Também há o movimento dos direitos civis, liderado por Martin Luther King Jr., na luta contra a segregação racial. E, posteriormente, o fim da Guerra Fria com a queda da União Soviética. Nas décadas de 1990 a 2000, houve a supremacia global dos Estados Unidos, devido aos ataques de 11 de setembro de 2001 e nas guerras no Afeganistão e no Iraque. Além disso, houve a crise financeira global de 2008. Depois disso, foi eleito Barack Obama, com 2 mandatos, depois Donald Trump e, obviamente, depois Joe Biden. E, é claro, atualmente Donald Trump mais uma vez pelo Partido Republicano. Quanto a política, os Estados Unidos têm 2 partidos políticos principais, que dominam a política nacional. Mas existem vários outros partidos menores e independentes. No caso, os principais partidos dos Estados Unidos são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Já os outros partidos têm pouca representação nacional, mas podem ter impacto local em eleições específicas, como o Green Party, ou Partido Verde, que é uma esquerda progressista, que tem como características o ambientalismo, a justiça social e a democracia direta. O Libertarian Party, Partido Libertário, direita libertária, que obviamente deseja redução drástica do governo, liberdades individuais e livre mercado. Também tem a Constitution Party, a direita conservadora, interpretação literal da Constituição e valores cristãos. E Partido da Reforma, Reform Party, que é centrista, criado nos anos 90, que foca na responsabilidade fiscal e reformas governamentais. Também há os partidos independentes estaduais, que têm como ideologia várias formas de pensamento. Suas características estão em partidos próprios, como o Independence Party of New York ou Alaskan Independence Party. No sistema eleitoral, apesar de ter outros partidos, o sistema eleitoral norte-americano dificulta a ascensão dos outros partidos. Além, é claro, que a maioria das eleições legislativas e presidenciais é polarizada entre democratas e republicanos. Quanto às Forças Armadas, são organizadas de forma altamente estruturada e profissional, sendo divididas em 6 ramos militares principais, cada um com funções específicas e subordinado ao Departamento de Defesa ou ao Departamento de Segurança Interna, dependendo do caso. Primeiramente, temos o US Army, no caso o Exército, que tem como função principal as operações terrestres. Sua missão é proteger e defender os Estados Unidos em combate terrestre, ocupando e controlando territórios. Seu efetivo ativo tem cerca de 475 mil soldados. As reservas e a Guarda Nacional têm papéis de apoio e resposta a emergências internas. Posteriormente, temos a US Navy, a Marinha, com a sua função principal, poder naval, operações no mar. Sua missão é assegurar o domínio marítimo, proteger as rotas marítimas, o apoio aéreo e terrestre via porta-aviões. Seu efetivo ativo tem cerca de 340 mil militares. A Marinha se destaca por ter frota de portas-aviões nucleares, submarinos e navios de guerra. Também temos a US Air Force, a Força Aérea, que tem como função principal a defesa aérea e a superioridade aérea. Sua missão é controlar o espaço aéreo, o ataque aéreo estratégico, transporte e vigilância. Seu efetivo ativo conta com 325 mil militares. É incluído as aeronaves de combate, os bombardeiros estratégicos, os drones e o transporte militar. Também temos a US Marine Corps, no caso, Corpo de Fuzileiros Navais, que tem como função principal a força de resposta rápida a operações anfíbias. Sua missão é atuar como primeira linha em conflitos, especialmente em ataques combinados mar e terra. Seu efetivo conta com cerca de 180 mil militares. Eles são vinculados ao Departamento da Marinha, mas atua com autonomia operacional.
Tem também a US Space Force, a Força Espacial, criada em 2019 pelo presidente Donald Trump. Sua função principal são as operações militares no espaço. Sua missão é a proteção de satélites, comunicações especiais, sistemas de GPS e defesa cibernética espacial. Também tem seu efetivo, que é pequeno comparado aos demais, com cerca de 8 mil membros. O comandante em chefe é o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Defesa, que no caso supervisiona todo o Departamento de Defesa, e o Joint Chiefs of Staff, conjunto de chefes militares que assessoram o presidente e o secretário de Defesa. A conclusão que chegamos é que os Estados Unidos têm uma história que para eles é envolvida na liberdade. No próximo episódio falaremos da China. Comente se você gostou do conteúdo e compartilhe para os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!